Bom dia, me chamo Ananda, faço parte da Cátedra Políticas Linguísticas para o Multilinguismo da Unesco. Agradeço ao convite da professora Isis, parabenizo a INEOeste pela iniciativa de comemorar o Dia Internacional da Língua Materna. Eu trabalho e moro em Boa Vista, Roraima, na Universidade Federal, no Instituto Inspiram, que é um instituto que tem 3 cursos e atende somente a alunos indígenas. Desde 2009 a gente tem uma iniciativa de ensinar as línguas Maxi e Wapixana na extensão universitária. No início a gente recebia uma média de 20 inscritos. Atualmente, toda vez que a gente abre inscrição para cursos de língua, curso preparatório para concurso em língua indígena, formação de tradutores e intérpretes, é comum a gente ter mais de 500 inscritos, o que evidencia uma alta procura. Em 2012 começamos também a fazer cursos de língua nas comunidades, que é uma demanda real, principalmente nas localidades onde o número de falantes tem diminuído por conta de fatores históricos e dentre outros. Então, para comemorar esse Dia da Língua Materna, eu gostaria de dizer que o próprio nome, né, se refere à mãe, né? Então, uma língua que é nossa mãe merece nosso cuidado, nossa consideração. É a língua que a criança primeiro ouve dentro da barriga da mãe, né? E a partir daí ela continua, né, convivendo com esses sons, com esses sentidos, com essa lógica que a sua língua mãe dá. Então ela vê o mundo a partir dessa língua mãe. A minha língua mãe é o português. O português está em risco? Não, né? Tem muita gente falando português mundo afora, mas mesmo assim existe toda uma política trabalhada para a expansão do uso da língua portuguesa, para a expansão do ensino, para melhora na qualidade, para a produção de materiais, para a inserção da língua na internet. E as línguas indígenas no Brasil, segundo a Unesco, a maioria delas está ameaçada. Então, aqui, por exemplo, em Roraima, a gente não tem nenhuma língua que a gente pense assim, tá tranquilo, a gente não precisa se preocupar. Todas merecem atenção, todas merecem políticas de valorização. Então, a gente precisa urgente, né, de fortalecer, de divulgar as vantagens que o multilinguismo oferece. Então, é uma luta constante aqui para a gente buscar estratégias, né? Como, por exemplo, a cooficialização das línguas indígenas nos municípios, como aconteceu com o Macuxi Wapixana no município Bonfim, depois aconteceu no município Cantá, no Iramutã, há uma tentativa de cooficializar, além dessas 2 línguas, também o Ingaricó, o Patamona, enfim. Há muitas conquistas, né, que merecem ser feitas ainda. Há muitos livros que essas comunidades linguísticas sonham em publicar. Há muitos vídeos para divulgar toda essa riqueza de conhecimento. Enfim, há muito a fazer. Mas, sobretudo, assim como a gente quer proteger, quer fortalecer o uso das línguas, essas raízes culturais desses povos, a gente quer também manter a floresta em pé, as águas limpas. Isso é mais visível, né? Diante da destruição que ameaça dia a dia a vida desses povos. Então, queria deixar aqui uma mensagem, por exemplo, quando eu digo não ao garimpo em terra indígena, eu estou defendendo as línguas também, porque se morrerem as pessoas que falam essas línguas, se destruírem os seres, né, que são significados por essas línguas, a gente perde sentido, a gente perde vida. Então, um viva as línguas maternas, um viva as pessoas que dão continuidade, mesmo no caso de línguas que infelizmente nosso país, nossas políticas não prestigiam e deveriam fazê-lo. Então, muito obrigada e força para que a gente continue esse trabalho, união para que os falantes das línguas minorizadas, que são chamadas minoritárias, mas que para mim são enormes, continuem a falar,
a ressignificar, a atualizar, a inventar neologismos e a continuar nessa vida que é multilingüe, que é multicultural, que é muito rica. Obrigada. Kaimema Nauan, em língua wapitiana. Para complementar, eu gostaria de lembrar que aqui é uma região fronteiriça. Então, ultimamente, Roraima ganhou algumas línguas, como o Aral. Existe atualmente uma população muito de Uaral em Roraima e também no resto do Brasil. Então, esse povo, há referências que dizem que já viveram na Guiana Inglesa, a maior parte na Venezuela, e no passado também circulavam por aqui na época onde essa divisão entre países não existia, né? O território deles era livre. Hoje, por exemplo, a gente vê que eles retomam esse território aqui, né? Voltam para essa região. Então, é uma população que contribui com uma série de conhecimentos, produz um artesanato belíssimo e está aqui em Boa Vista, né? Enriquecendo essa área multilingüe que é a fronteira. Os Enhepá também, né? São menos numerosos, mas é uma população que é praticamente monolíngue em língua Enhepá. Então, estão chegando, estão enfrentando a dificuldade de, além do espanhol, falar português. E a gente está aqui receptivo. Tem ainda uma outra população indígena que, infelizmente, ainda não conheci da forma que eu gostaria. Então, assim, a universidade ela tem vontade de divulgar todas essas línguas, né? De produzir materiais com esses povos nessas línguas, de ofertar cursos que possam juntar essas populações e suas línguas, como foi esse último curso que teve de formação básica de intérpretes de línguas indígenas, né? Onde a gente trabalhou 12 línguas. Então, é um desafio? Mas eu acho que é a nossa missão, né? Então, a gente sonha em construir um instituto de línguas indígenas. É uma missão que nós já percebemos que faria efeito nesse momento de pandemia, onde a gente está com essa vida virtual, né? Trabalhando muito pela internet. Todas as vezes que a gente abre inscrição para os cursos, inscrevem-se alunos do Brasil inteiro. Esse de intérprete a gente recebeu inscrições dos Caingangue, dos Ticuna, dos Guarani, Mbiá, dos Guarani Caiová, dos Guarani Inhandeva. Recebemos inscrições dos Chavante. Enfim, teríamos muita gente interessada se a gente conseguisse concretizar mesmo o sonho desse instituto aos moldes do INALCO, né? Que é um instituto que é vinculado à universidade em Paris e que também é uma instituição parceira da nossa cátedra. Então, assim, são muitos sonhos, é muito trabalho, é muita vontade de expandir esse multilinguismo e de evidenciar como as línguas maternas são importantes, merecem respeito e merecem continuar vivas, saudáveis, e que cada vez mais as pessoas conheçam, respeitem e entendam o que elas são, né? Porque no caso do Brasil, as línguas maternas têm a ver com o significado, com o nome dos lugares. Aqui, por exemplo, Roraima, né? Vem da língua indígena, grande monte azul escuro ou verde escuro, que é o Monte Roraima, né? Então, imagina uma pessoa que não conhece isso, né? Ela vai ficar mais fraca, porque ela não vai ter noção da raiz que ela tem. Então, a língua materna eu acho que tem muito a ver com raiz. São as nossas forças. Um abraço.